Marcos, capítulo 3, o versículo 20 e o 21. A palavra diz: E foram para uma casa, e ali afligiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Jesus, ele tentava resolver os problemas das pessoas. E quando você começa a estudar, você começa a ver como Jesus agia. Ele passava horas curando as pessoas. Jesus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E lá em João, capítulo 3, ele diz para os seus discípulos que eu tenho a comida para comer que vocês não têm. E os discípulos pensavam que Jesus estava falando de comida material, mas Jesus estava falando da comida espiritual, que era fazer a vontade do Pai. E Jesus estava aqui, porque às vezes as pessoas também não têm muita consciência que o outro precisa descansar. E Jesus estava na casa e realmente a multidão cercava Jesus. Primeiro, por causa dos milagres. Segundo, porque Jesus, ele pregava uma mensagem diferente. Nos evangelhos diz que ele pregava com autoridade, não como os escribas. E os parentes de Jesus, né? A Bíblia aqui, Marcos, usa o termo, né? E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Geralmente os parentes de alguém que está se destacando ficam preocupados. Os parentes ficam ali tentando observar. Jesus estava ali servindo o povo porque ele veio para servir. Ele mesmo declara na palavra que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Ele gastou muito tempo com as pessoas. Ele gastou tempo curando. Ele gastou tempo formando os discípulos que foram escolhidos, os apóstolos e muitos discípulos, cuidando desses homens, espiritualmente, ensinando. Mas aqui ele se vê no meio de uma multidão. Às vezes a casa, né, era pequena e o povo ficava ali. E Jesus, ele veio para curar o homem. Mas Jesus, ele diz que para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, que é necessário nascer de novo. Jesus disse que ele veio para cuidar do homem, para cuidar da multidão, mas ele quer uma multidão que olhe para ele. Porque muitas pessoas querem a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Muitas pessoas recebem a cura, o milagre, mas não quer mais seguir. Não é que você é obrigado. Conheci pessoas que estavam desenganadas do médico. E aí os parentes, com a fé, pode levar para casa porque ela vai morrer. E essa pessoa, enquanto estava com a enfermidade ali, ela falou que ia seguir este Jesus, que ia mudar a vida dela. Passou algum tempo, ela foi melhorando, e os médicos se surpreendendo. Ela foi curada, restaurada, mas não quis saber de seguir a Jesus. E também ninguém vai obrigar. A multidão aqui estava aí na procura de Jesus. Os parentes estavam ali preocupados, porque Jesus, ele não estava, como disse, se alimentando. Jesus estava ali o tempo todo fazendo aquilo. Porque Jesus, ele veio para fazer isso. Deus, ele só pode fazer um milagre na vida da pessoa se a pessoa quiser.
Muitos que estavam ali só estavam atrás dos bens materiais. Claro que Deus, ele é o Deus da prosperidade também, mas a prioridade é adorar Ele. Jesus estava na casa. O texto diz que Jesus estava em uma casa. Ele estava onde o povo estava. Ele ia ao templo, ia. Ele ia à sinagoga, ia. Mas ele estava ali cercado pela multidão. Ele não estava cercado, mas os parentes dele já achavam que ele estava fora de si. Queriam prender Jesus ou levar para casa. Mas Jesus, ele veio. E ele não queria a glória da multidão. Ele não queria a manifestação da cura que foi realizada por ele. Ele quer que as pessoas o sigam de verdade, com o coração sincero. Então fica aqui a dica para você. Vá junto com Jesus. Não olhe para a multidão.